Olá, sejam muito bem-vindos ao curso de Educação de Filhos. O objetivo deste curso é oferecer dicas que ajudem na importante tarefa de educar crianças de acordo com os princípios da Palavra de Deus. O nosso desejo é que nossos filhos se tornem pessoas maduras e felizes e que sejam instrumentos de Deus para abençoar a igreja e a sociedade. Para tanto, vamos tratar das seguintes questões: como educar filhos nos dias atuais? Como construir relacionamentos saudáveis e duradouros com as crianças? O que a Bíblia diz sobre educação de filhos? Como disciplinar a criança? Como criar filhos emocionalmente inteligentes? Como passar tempo de qualidade com os filhos? Como a criança aprende? Como ensinar a palavra de Deus a elas? Neste curso, vamos utilizar a analogia do jardim. Educar crianças à luz da palavra de Deus é como plantar um jardim para o Senhor. Plantar um jardim não é muito fácil. É preciso regar as plantas, afofar a terra, remover ervas daninhas, tirar as pedras. Um jardim bem cuidado exige investimento de tempo, mas traz lindas recompensas. Como vale a pena? Então, tendo essa analogia em mente, vamos tratar da primeira questão: como educar filhos nos dias atuais? Muitos conceituam os dias atuais como pós-modernidade. Outros falam em anti-pós-modernidade e alguns preferem o termo modernidade tardia. Para fins didáticos, vamos nos basear nas ideias de Bauman. Esse é um dos seus livros, Amor Líquido, sobre a fragilidade dos laços humanos. Segundo Bauman, o nosso tempo é caracterizado por mudanças aceleradas e difusas. Há uma fluidez dos mercados de trabalho e uma fragilidade dos laços humanos. Tudo isso gera uma insegurança esmagadora e uma busca por identidade e sentido. O Bauman trata da dificuldade que temos de desenvolver relacionamentos. Na sociedade líquida, os relacionamentos muitas vezes são substituídos pela simples conexão. Então ele coloca que o relacionamento implica compromisso, abnegação, lentidão, pois construir relacionamentos duradouros leva tempo. E se for necessário um rompimento, geralmente ele é doloroso. Já a conexão é caracterizada por movimento, hedonismo, velocidade. E se você não quiser mais aquela pessoa na sua lista de amigos, basta você deletar. É importante deixar claro que o Bauman não é contra a conexão. Ele diz que a conexão pode e deve ser usada para aproximar as pessoas e para fortalecer os relacionamentos. O que não pode é o relacionamento ser substituído pela conexão descompromissada. De acordo com Bauman, a sociedade líquida produziu o homem sem vínculos e a consequente fragilidade dos laços humanos. As pessoas, de modo geral, vivem desvinculadas dos seus antepassados. Suas identidades são diluídas. Já não se fala mais em certo e errado. Cada um tem a sua verdade e tudo muda muito rápido. Tudo isso pode gerar muita insegurança na hora de educar os filhos. Eu me lembro quando eu estava esperando o bebê, e isso faz um bom tempo, mas eu tinha tanta insegurança. Como eu vou cuidar do meu filho? Como eu vou cuidar desse bebezinho? Como eu vou saber o que ele precisa? Se está chorando de fome, de sede, de frio? Aí eu tive um sonho. Sonhei que tinham inventado um babador que tinha um painel eletrônico. Então, se o bebê chorasse de fome, acendia lá a palavrinha fome. Se fosse de sede, acendia sede. Se fosse de dor, acendia. Então eu pensei, que bom, finalmente vou saber por que meu bebê vai chorar e eu vou saber cuidar muito bem dele. Mas aí eu acordei e até onde eu sei não inventaram esse babador ainda. Mas meu filho sobreviveu, ele está bem, graças a Deus. Então todas essas inseguranças, elas são normais, e ainda mais nos tempos em que vivemos.
Além das incertezas da modernidade líquida, nós também vimos no texto didático que nós precisamos lidar com o poder da mídia. Os programas de TV, filmes, animações, games, eles apresentam padrões de comportamento que nem sempre são condizentes com os valores cristãos. Nós vimos que o ideal é assistir com as crianças os desenhos que elas curtem, jogar com elas ou assistir elas jogando seus games, mas isso nem sempre é possível. Mas quando nós pudermos assistir ou jogar com elas, nós devemos prestar atenção a esses games, a essas produções e tentar provocar um diálogo e a reflexão da criança sobre eles. Isto é, conversar com os filhos sobre o que eles estão vendo e direcionar para o ensino cristão. Quando eu cursei teologia na FLAM, um professor de missões nos apresentou um livro que mudou o meu jeito de ver as coisas. O livro é esse, O Fator Melquisedeque, o testemunho de Deus nas culturas através do mundo. Esse livro fala da graça comum e de como Deus plantou a semente do Evangelho nas diversas culturas. Então ele explica que cada cultura tem aspectos positivos e negativos do ponto de vista cristão, e que o nosso dever como cristãos é encontrar nesses aspectos positivos da cultura as analogias de redenção. Analogias de redenção são aspectos da cultura que remetem ao Evangelho, são pontes para levar ao conhecimento do Evangelho. E ele dá o exemplo de uma tribo na Indonésia, onde todos os anos eles construíam um barquinho. E aí eles faziam uma cerimônia onde cada um chegava perto do barquinho e colocava algo invisível. Depois eles soltavam o barquinho e o barquinho ia embora. Então os missionários perguntaram o que é que eles colocavam. Cada um deles ia lá e colocava esse algo invisível. O que era isso que eles colocavam no barquinho? E eles responderam: são os nossos erros, são as coisas erradas que nós fizemos. Aí os missionários fizeram a analogia de redenção. Eles disseram: olha, Jesus é como o barquinho que leva para longe os nossos erros, os nossos pecados. E foi muito impactante isso naquela tribo e muitos se converteram ao Senhor. Então é isso, a gente pode e deve fazer analogias de redenção com aquilo que nossos filhos estão vendo, estão assistindo, estão jogando. Quando meu filho era mais jovem, ele gostava muito de um jogo de videogame chamado Dark Souls. Quando ele começou a jogar, eu pensei: meu Deus, Dark Souls significa almas obscuras. E eu fiquei bem preocupada. Mas aí eu comecei a sentar com ele e assistir ele jogando. E eu via ele jogando, e aí a gente começou a conversar sobre o jogo. E não é que o jogo estava repleto de analogias de redenção? Tinha muita coisa ali que lembrava o Evangelho, que falava das coisas de Deus. E aí, quando ele entrou na universidade, nós escrevemos e apresentamos um artigo lá na Universidade Presbiteriana Mackenzie. E o nome do artigo foi Valores Educacionais Cristãos Presentes nos Jogos de Videogame, reflexões acerca do jogo Dark Souls. Gente, e foi muito legal, foi uma experiência muito bacana. A gente apresentou esse trabalho e a gente viu mesmo que é possível encontrar analogias de redenção nas produções midiáticas atuais. Então fica o desafio para você fazer isso. Sente-se com seu filho, veja o que ele está jogando, o que ele está assistindo e vá fazendo essas pontes com o Evangelho, direcionando esses conteúdos para o ensino cristão. Então é isso, na próxima aula nós vamos ver algumas dicas para construir relacionamentos saudáveis e duradouros com os nossos filhos. Até lá!